nos dias atuais observarmos pessoas com depressão. Em muitas falas e atitudes podemos perceber que o vício e o brilho se perderam, que o pessimismo está por todos os lados. Sentimento de impotência frente ao futuro faz com que muitos desistam de acreditar num amanhã melhor. Sobre a palavra do Mestre que diz: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo", eu te encorajo nesta hora a acompanhar o programa de hoje. Está muito especial. Tenho certeza que ao final você será uma pessoa melhor e diferente. Está no ar o Olha o que ele fez comigo. Para entender melhor o que é depressão, conversamos com o Dr. Jacob Goldberg. A depressão é um estado emocional segundo o qual o indivíduo manifesta uma atitude negativa em relação à vida. É como se por acaso a paisagem se tornasse sombria, cinzenta. O seu interior verifica o mundo com essa percepção sensorial. Tudo é predisponente a uma posição de tristeza, de sofrimento, de angústia. A depressão é esse estado de espírito. E explica a origem da doença. A depressão sempre tem origem em causas internas que podem ser psicológicas, emocionais, mas podem também ter o fator fisiológico, o fator químico, não é? Neurológico e assim por diante, ocasionado por doenças, né? E o fator exógeno, o fator social, o fator externo, morte de pessoas, desemprego. Hoje, inclusive no Brasil, nós vivemos uma realidade social predisponente à população que se sente ameaçada, com medo pelo desemprego, pelo subemprego, pela instabilidade econômica e social e assim por diante, né? A depressão, ela é gradativa. Ela vai desde leve até passando por moderada, grave e gravíssima. Mas de qualquer maneira, ela o tempo todo precisa ser monitorada e acompanhada por profissionais. A medicina já reconhece o benefício da fé nos tratamentos. A espiritualidade, a fé, a crença em Deus, probabilisticamente, em termos de estatística, está comprovado que o indivíduo que tem esperança é um indivíduo que com mais facilidade supera os problemas de depressão. Sem dúvida nenhuma. O próprio espírito de comunhão que se apresenta para as pessoas que têm fé, que têm religiosidade, normalmente costuma ser também um facilitador na luta contra a terrível sensação que é o sentimento depressivo. Acredite, há esperança para a depressão. As chances da pessoa se livrar da depressão bem assistida, quer dizer, com todo esse aparelho do afeto-terapia, da amizade familiar, do companheirismo, da fé, dos recursos, sem dúvida nenhuma, dos recursos profissionais, médicos, psicológicos, é muito grande. O indivíduo deve sim se socorrer e não se sentir uma vítima condenada à depressão. A depressão tem cura, tanto pela fé quanto pela medicina. A irmã Lérida passa por um período de grandes turbulências e perturbações. Acompanhe. Os meus pais sempre foram evangélicos e sempre fui muito envolvida nas coisas da igreja, na obra de Deus, tanto com mocidade, com criança, com música. E eu tinha uma vizinha e ela mexia com negócio de espiritismo. Sempre eu tentava falar de Jesus para ela, mas ela não aceitava. E aí chegou num determinado momento que eu falei para ela: olha, eu vou te dar esse livro para você ler, você lê e você me fala o que você acha. Ela falou: eu só vou ler se você ler esse livro. Eu não me recordo o nome do livro, mas eu sei que eu li o resumo e falava sobre reencarnação. Quando eu olhei o resumo, eu falei: não vou ler isso aqui.
Como de costume, Lérida assiste ao Show da Fé. Uma pessoa fez uma pergunta para o missionário. Falou assim: missionário, tem um pecado que não pode ser perdoado? E aí o missionário explicou. Ele falou: o único pecado que não pode ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não sei o que aconteceu, que de repente começou a entrar na minha cabeça pensamentos de xingamentos contra o Espírito Santo. Mas assim, coisas horríveis, palavras obscenas, assim, coisas assim, sem explicação. Ouvi vozes para eu me suicidar, dizendo que não ia mais ter jeito para mim. Eu ouvi o diabo me acusando e falava nitidamente: não adianta você ficar fazendo isso, você já perdeu sua salvação. Foi de repente, até pensei que ela estava fraca da cabeça, porque estava tudo normal e de repente ela ficou assim mal, queria orar toda hora. Fiquei até meio transpassada assim no momento. Depois que eu fui ver que a coisa estava ficando feia. Eu lembro que teve uma vez que eu fui pro ensaio da orquestra lá e eu desci do ônibus, eu não sentia meus passos. Quando eu olhei para trás, eu vi um homem e ele olhava assim para mim, eu virava para frente, quando eu olhei para trás de novo, ele já não estava lá. Eu falei: com certeza é esse livro que está aqui dentro de casa, que na casa de cristão não pode ter coisa de espiritismo. Após esta conversa, Lérida decide devolver o livro. Depois de buscar a Deus no culto, ela volta para casa e mais uma vez é alimentada pela TV. Quando eu cheguei em casa, que eu liguei o programa, uma pessoa fez uma pergunta: missionário, o senhor disse que o único pecado que não é perdoado é blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando a gente fica com pensamentos de xingar o Espírito Santo, alguma coisa assim, como que fica? E aí o missionário respondeu: só o fato de você achar que pecou, você não pecou. E ele disse que tinha uma mulher que tinha ficado 3 anos nessa situação de depressão. A mulher vivia prostrada no chão, achando que tinha cometido pecado contra o Espírito Santo. Mas era só uma seta que o diabo tinha colocado na mente das pessoas. Muitas pessoas até se suicidaram achando que pecou. Aí nesse momento me deu uma alegria tão grande que eu abracei a televisão. E eu falei: ai Deus, obrigada. Mas Deus foi tão poderoso que foi através do programa que eu fui liberta. Longos 3 meses de escuridão que ficam no passado. Faz 10 anos que a nossa irmã está liberta. Acabou tudo. Foi uma felicidade muito grande para mim, uma tranquilidade também. Lérida e Marli são patrocinadoras do Show da Fé desde 2003. Quando a gente conheceu o programa Show da Fé, então a gente virou assim ouvinte assíduos. Independente das bênçãos que virão, eu acho que o mais importante é o trabalho que o missionário faz. E onde a gente não pode ir, a gente ajuda, né? E tomamos uma decisão, até o dia de hoje a gente não parou e nem quer parar. Porque a gente vê tantas maravilhas, tantas pessoas que estão à beira do suicídio e Deus não permite, através desse trabalho com o missionário. Síndrome do pânico, pavor noturno, descontroles e medos. Mãe e filha na mesma situação. Mas um pai amoroso entra em cena e muda este cativeiro. O nome deste pai é Jesus Cristo. A minha vida era muito atribulada, eu tinha medo, tinha síndrome do pânico. Às vezes eu achava até que ia morrer, não dormia a noite inteira. Ela chegava a ter pavor da noite. Se ela pudesse passar a noite, ou seja, dia à noite, a noite não existia, ela fazia isso. Ela era uma pessoa totalmente assim, descontrolada, nervosa, ansiosa. Ela tinha medo até de chuva, ela entrava dentro do guarda-roupa, ela não podia, com um barulho de trovão, de raio, ela achava que ia morrer. Era uma coisa assim, muito assustadora para uma criança ver uma pessoa naquela situação. Eu cresci com aquilo, com aquela angústia, com aquela opressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a síndrome do pânico atinge de 2 a 4% da população global. As mulheres são as mais afetadas pela doença, com incidência até 3 vezes maior em relação aos homens. O psicólogo esclarece o que é essa doença. A síndrome do pânico é uma manifestação fóbica. O indivíduo se sente impotente para desempenhar suas tarefas rotineiras, cotidianas, porque é tomado de uma sensação de medo insuportável, como se ele estivesse impotente para resolver, às vezes, as condições mais simples da sua vida. E isso se manifesta através de sintomas físicos, palpitação, suores frios, dores pelo corpo, insônia e também por fantasias e assim por diante. O fato é
que no seu estado agudo, a síndrome do pânico chega a incapacitar o indivíduo para o seu trabalho de rotina. Ele orienta quais são os tratamentos que a medicina oferece. Através do psiquiatra, existe uma série de medicamentos e através da psicanálise, da psicoterapia, o indivíduo vai compreendendo e vai desmontando esse processo que normalmente, frequentemente, é episódico e circunstancial, mas às vezes é de mais longa duração. E explica que os casos são diferentes e necessitam de soluções também diferentes. Como quase toda doença psicossomática, existe uma relação complexa entre as variáveis que desencadearam o processo e que mantêm o processo. E vai depender da solução dessas variáveis, resolver de uma maneira mais imediata, né? O prognóstico será mais favorável, né? Voltando ao relato da irmã Áurea, a situação dela mexe com a saúde da filha, que também passa a apresentar sintomas depressivos. Eu me lembro com a idade dos 10 anos de idade que eu já comecei a ter depressão, eu já tinha medo do futuro, eu tinha medo do amanhã. Era desesperador aquilo. Até que com 14 para 15 anos de idade foi quando eu comecei com os ataques de epilepsia, né? Misturado com a depressão, onde veio a dependência pelo calmante do faixa preta. Ela viveu na base de remédio para os nervos. Mãe e filha passam a assistir o programa do missionário na década de 90. Era aquele programa bem antigo, bem no início. Vamos iniciar esse programa dando para Jesus aquela linda salva de palmas. Ele merece, ele é poderoso. E a gente foi ouvindo e fomos apreciando aquilo. E o que é interessante é que Jesus falava ao nosso coração. Jesus, ou seja, ele começou a trabalhar na nossa alma, no nosso espírito. Se você estiver naquela posição em que Deus pode lhe abençoar, tenha certeza, pode ter certeza que Deus então não vai passar por você. Ele vai passar não por você, mas vai passar em você. E passando na sua vida, ele haverá de levar todo aquele mal, tudo aquilo que perturba você. Ela se batizou, depois de um mês eu me batizei também. Ela fez uma corrente 13 sexta-feira e foi curada. Coisa mais linda que Deus poderia ter feito na minha vida. Minha mãe hoje é uma bênção, graças a Deus, aquilo tudo acabou, hoje ela fica sozinha, ela não tem mais medo. Ela sabe que eu não ficava sozinha, hoje ela sai, eu fico, não dormia no escuro, nem pensar. Hoje eu deito e durmo sossegadamente. Em paz, Áurea vê o Senhor agir mais uma vez, agora na vida financeira. Na hora dela se aposentar, interessante, ela falou, agora eu me aposento. Estava com 60 anos, aí ela descobriu que ela não tinha esses anos pagos. E foram 3 anos, porque ela dava entrada e a carta vinha negando. Eu fui até para o anterior, onde eu vim falar com uma pessoa que trabalha dentro da Previdência. E ele não fez nada. Naquela época, acho que eu não estava com o meu coração assim, sabe, acreditando que Deus ia fazer essa obra na minha vida. Mas era uma coisa, assim, aos olhos humanos, impossível de ser feito. Daí saiu a campanha da Arca. Daí eu coloquei no meu coração de colocar R$500 dentro da Arca, ser patrocinadora. Nossa, menos de 2 meses, menos que isso, a minha aposentadoria saiu. Graças a Deus, ela está muito feliz porque ela vê que Deus supriu as necessidades dela. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida, graças a Deus, abençoada. Hoje tem Jesus no nosso coração e a gente tem uma força tremenda em enfrentar de cabeça erguida e saber que é um Deus conosco e que nada de mal vai nos acontecer. O luto faz homens e mulheres caírem em depressão. Este foi o caso da irmã Maria da Purificação. Veja. No dia 2 de março de 2002, meu marido faleceu. Depois que ele faleceu, eu adoeci, não comia mais, não bebia, não dormia, não abria as portas para ninguém. Ana é amiga de Maria há 34 anos, antes mesmo de Maria conhecer a Jesus, e relata todo o sofrimento que viu. Não gostava de ver os amigos, parentes, os filhos e etc. Que eu mesma chegava na casa dela, chegava a chorar. Ela expulsava as pessoas de casa,
Eu mesma, um dia ela me expulsou, mas eu estava ali sempre firme com ela. Meus vizinhos levavam comida para mim, porque eu não cozinhava, não fazia nada. Eu não tomava banho, não trocava roupa. Era uma roupa só no corpo, olha. O tempo todo com a roupa no corpo. Minha filha chegava, minha mãe, levanta, eu ia tomar um banho. Eu vou tomar meu banho quando eu quiser, eu tomo. Não precisa de ninguém mandar, não. Ela era uma pessoa muito, assim, deprimida, de tudo. Ela pensando só em defunto, que eu vou morrer, meu Deus, me tire desse mundo. Conversava com os defuntos. Eu via um homem todo de branco, bem alto. Não via o rosto, só via a altura do homem, todo de branco. Quando eu via aquele homem, me dava crise. Eu melhorava das crises um pouco, 15 dias. 8 dias. Foi um sofrimento horrível. Fui internada no manicômio aqui em Brasília, mas voltei pior. Foi na época que ela teve uma cena assim muito triste, que foi quando os bombeiros vieram na casa dela buscá-la. Ela estava assim muito irritada, ela não reconhecia ninguém, então ela estava assim muito assim uma pessoa louca. Maria é patrocinadora do Show da Fé. Ela decide instalar a TV por assinatura Nossa TV após sofrer por 12 anos com depressão. Patrocínio no Show da Fé, me ajudando muito. Nossa TV, eu tenho. Fico 24 horas na minha televisão. Sempre ela estava assistindo a TV. A palavra de Deus começa a frutificar na vida de Maria e ela passa a frequentar a Igreja da Graça. Sempre vindo aqui na Igreja Internacional da Graça, com os pastores. Aí eu fui falar com o pastor Rodrigo, né? Ele pegou a minha mão, segurou na minha mão, disse: você já teve depressão, você está curada. Desse dia pra cá, não sinto mais nada. Como, faço comida, faço galinha caipira, que eu gosto muito de galinha caipira. Passei de carro o mundo todo, sapato novo, roupa bacana. Leio minha Bíblia direto e hoje eu sou outra pessoa. Hoje ela está bem, com aquele sorriso nos lábios, muito bonita. Fui curada da depressão. Foi Jesus que me curou, minha irmã. E Ele é que cura, que salva e liberta. Através dos pastores, através do missionário, que é uma bênção, é uma beleza em pessoa. Bênçãos sobre bênçãos eu tenho recebido através da nossa TV. Agradeço, meu Deus, pela minha cura, ao Senhor em primeiro lugar. O Senhor é meu mestre, meu pai, meu criador, que me deu essa felicidade de eu estar hoje aqui, curada, liberta. A vida do Marcos é conturbada. Além de nervoso e agressivo, ele se perde nos vícios. A depressão e os pensamentos de morte o levam para o fundo do poço. Mas um dia ele ligou a televisão e a partir de então a vida começa a mudar. O final desta história você acompanha agora. Em 1989 eu vim para Porto Alegre, né? E aí comecei a ir para os bailes, né? E a viver uma vida desregrada, né? Eu fui me perdendo no vício da bebida, fui me perdendo no vício do cigarro. Até maconha eu experimentei, né? Ele era uma pessoa assim super nervosa, né? Agressiva. Às vezes para ter uma conversa entre família já era difícil. Até quando ele bebia, ele pegava faca, ele se tornava uma pessoa extremamente violenta. Me envolvia com prostituição e vivia nas noitadas, não tinha paradeiro. E aquilo foi desencadeando na minha vida assim uma depressão, uma solidão, uma angústia, né? A ponto de começar a pensar em suicídio. Esta é uma triste realidade. Segundo a OMS, a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo. O número de casos ultrapassa 800 mil óbitos todos os anos. O inimigo ainda tenta vencer Marcos mais uma vez. Começou a desencadear um problema nos meus rins na época, né? Tanta bebida, era vinho, era uísque, era cachaça. Teve um dia que eu não tinha para comprar nada disso, eu tomei até álcool puro. Mas Deus tem um plano para a vida de Marcos. Comecei então a procurar uma solução, mas só que eu não tinha ideia de Deus, eu não tinha ideia de Jesus, eu nem sabia que existia isso. Quando eu estava passando, procurando novela e procurando jornal assim, eu me deparei com um missionário na televisão. E aí o missionário disse assim: você que está sentindo a dor nos rins, eu quero orar por você. E aí a partir daquele momento eu senti um fogo, começou a queimar. Terminou aquela oração, aquele fogo passou e eu disse: isso aí é coincidência. Só que no outro dia eu disse:
onde é que está aquele cara que estava falando ontem? Porque eu estava com uma tremenda dor de cabeça. Me deparei com o canal 10 e aí o missionário estava ali novamente. Quando ele terminou de orar, como se alguém tivesse pegado com a mão e arrancado a dor de cabeça. Tem algo aí que é sobrenatural, porque não é possível. Até que um dia o missionário Alcides apareceu na televisão e aí ele disse assim, se você assistindo pela televisão já é bom, imagina você vindo até aqui. Aí eu digo, tá aí, eu vou lá. E aquilo veio uma alegria, mas uma alegria tão grande no meu coração, assim, eu me senti tão amado naquele momento, eu disse assim para Deus, é aqui, este é meu lugar. Liberto de todos os males, nosso irmão se alimenta da palavra e passa a trabalhar na obra de Deus. Quando eu era obreiro, eu já era patrocinador. Então eu entendi isso, eu preciso dar munição, já que eu não posso ir, eu vou dar munição para que o missionário possa, então, ir lá evangelizar. Só queria saber de estar na igreja, de ouvir a palavra de Deus. E com as coisas boas que ele passava para a gente, através dele, que eu comecei a buscar a Jesus também. Ainda tinha a situação da vida sentimental, né? Salmo 68, versículo 6, né? Um dia eu estava meditando lá na igreja, na sede, e aí Deus falou para mim. Ele disse assim, que faz com que o solitário habite em família. O sonho se realiza e Marcos, enfim, forma uma família. Colocamos a nossa fé no Senhor, Deus estava conosco naquele momento ali e Ele foi abrindo as portas. Tudo Deus estava presente, nos honrando, nos abençoando. Um casamento na rocha, como Ele diz na sua palavra. Casemos, tivemos um filho. Um filho hoje com 2 anos de idade, o Nicolas. Eu sou muito feliz com a minha família, Deus cumpriu o que Ele tinha me prometido lá atrás. Ele é uma pessoa totalmente mudada, a família dele é uma família abençoada, acho que só Jesus mesmo para transformar. Hoje eu sou o que sou porque o Senhor é em mim. Hoje eu sou o que sou porque Deus tem feito na minha vida. Jesus na nossa relação é o que faz toda a diferença. Pense em uma vida derrotada. Este é o retrato da irmã Odelita antes de conhecer Jesus. Aos 20 anos de idade surgiu a depressão. Eu tive a depressão e o síndrome do pânico. Inclusive de tremer de frente das pessoas assim, incontrolavelmente. Se eu chegasse para você e você ficasse me olhando, eu achava que você estava rindo da minha cara. Então eu preferia não sair na rua, não olhar para as pessoas devido a essa situação. Chegava em casa assim à noite, do serviço, e quando chegava eu estava desesperada. Tentei suicídio, tentei tomar vários tipos de remédios juntos. O meu marido até acordou, isso era o que? De madrugada, não deixou eu tomar aqueles remédios todos, né? Uma vizinha falou para mim da casa de macumba, desses lugares que desfazia trabalho, né? E foi quando eu fui. Também não adiantou nada, só piorando mesmo. E ela perguntou para mim, o que você quer que faz por você? E eu falei, eu quero ter minha vida de volta, eu quero começar a trabalhar. Eu realmente arrumei o trabalho. Foi quando meu marido foi mandado embora do trabalho. Depois a firma recontratou ele pela metade do que ele ganhava. Chegou a cortar a nossa luz, pra você ter uma ideia. Um dia eu fui procurar arroz para cozinhar, não tinha arroz. Então foi aquela situação crítica mesmo. A convite de outra vizinha, Odelita passa a trabalhar na copa de outra empresa. Quando eu entrei nessa empresa, aí pronto, a depressão toda voltou de novo. O diabo ele falou, agora ela vai ter outra vida, ela não pode ter essa vida que ela quer, né? Triste e com medo, ela clama ao Senhor. Só que um dia eu senti assim o desejo de conhecer Deus mais profundamente. E eu dobrei o meu joelho assim na cama e falei, Deus, eu não conheço o Senhor como eu gostaria de conhecer. Então, eu queria que o Senhor me colocasse numa igreja onde pregava o teu evangelho, que o Senhor que me mudasse de dentro para fora. Eu liguei a televisão e estava passando o programa do missionário. Terminou a pregação, ele falou assim, vamos orar. E eu corri e fiquei de frente à televisão. Eu estava caída de pulso no chão. E eu levantei, me assustado, tudo como eu já sabia que era alguma coisa demoníaca, né? Eu levei aquele susto, mas eu falei, a partir de agora eu vou assistir direto, né? Desde o momento que eu comecei a assistir o programa do missionário todo, eu já comecei a notar a diferença. Foram 6 meses assistindo ao programa Show da Fé, até que a nossa irmã procura uma igreja da graça. Lembro que foi no dia 2 de dezembro de 99 que eu fui para a igreja. Dia 27 de fevereiro já passei pelas águas. Todo aquele medo, já aquele pânico, aquele pavor de sair sozinha, eu já não tinha mais. Cícero também começa a frequentar a casa de Deus. Eu senti assim, sabe? Eu senti assim, aquele chamado assim, né? Com Jesus, é maravilhoso.
Odelita é grata por tudo que o Senhor tem proporcionado na vida dela. Eu até falei para Deus, o que eu quero é que as pessoas conheçam o Senhor também. Assim que através de um programa de televisão, alguém patrocinando, eu tive essa oportunidade, eu quero que pessoas também tenham esse privilégio, né? Ela perseverando, fazendo a corrente pela família, às quartas-feiras na IGD. Então, Jesus abençoou e, com o tempo, eu passei a frequentar a igreja também e aceitei o Senhor Jesus. O Senhor Jesus as resgatou como um primeiro na família e depois foi trazendo todo o rebanho. A minha esposa agora é uma guerreira, transformada. Sem Deus não somos nada, não podemos fazer nada sem Ele. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Acredite, Ele faz do deserto um jardim florido cheio de águas. Milhares de pessoas têm desfrutado dos benefícios da fé em Cristo Jesus. Ele te dá ânimo e abundância para viver os melhores anos da sua vida. Te convido não para uma religião, mas para conhecer a Cristo, aquele que ajudou e ainda socorre a ladrões, prostitutas, enfermos e pessoas que sofrem de qualquer mal, inclusive de depressão. Ficamos por aqui, mas se você tem um testemunho e quer contar, entre em contato conosco pelo e-mail canaldasnovelas@ongrace.com. Até o próximo programa. Tchau, tchau!